Bom dia! Bom dia, minhas maravilhosas, minhas top de linha. Beijo, 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 beijo pros meninos também, tá? Bom dia pras meninas e pros meninos. Bom dia pra quem estiver me assistindo agora aí. Bom dia pra toda essa galerinha linda que nos curte e os que não curtem também. Sejam todos bem-vindos. Quem caiu aqui de paraquedas, de carrinho de rolimã, de bicicleta, enfim, mas que tenham um bom dia. Pessoal, vamos para mais uma história, para a continuação da história do meu matinê de 1982, 81, 82, né? Gente, vamos de histórias vividas, de coisas gostosas, vamos de passado, mas de passado que ainda se faz presente. Vamos lá? Como eu contei pra vocês, eu namorei um menino. Esse menino, ele faz muito tempo que eu não sabia a notícia dessas pessoas, mas ele fez parte da minha vida e eu preciso contar a minha história. E como vocês sabem, eu não tenho rabo preso com ninguém, então vamos lá. Esse menino, quando eu o conheci, como vocês já sabem, foi numa matinê. No dia seguinte ele me levou para passear e no dia seguinte ele me convidou para tomar café na casa dele. E eu, lógico que eu fui, porque a mamis dele queria me conhecer. E aí a Laura se pimponou, me arrumei, coloquei um vestidinho de seda marrom bem fininho e fui na casa do menino tomar café. E chegando lá, tava a mãe dele, a dona Aurora, sentada na área da casa, me lembro como se fosse hoje. E aquela casa cheirosa, maravilhosa, era uma casa linda que eles moravam, fresquinha, toda aberta, era umas 10 horas da manhã, eles me esperando para tomar café. Ela ia todo dia tomar café com eles. E aí, tem uma mosquinha aqui, ó. E aí, aquela mesa maravilhosa, com tudo que vocês imaginam de bom. Salame, queijo, café com leite, pão caseiro, pão francês. Meu Deus do céu, que delícia de mesa. Aí a gente foi tomar café. Ele me pegou no colo, colocou na perna dele, porque eu era assim, eu pesava 45 quilos, gente. E eu tinha 14 anos de idade, né? E ele tinha 16. E a mãe dele ficava assim, ó, me olhando sem tirar os olhos de mim. E aí, é lógico, né, que eu não fiquei inibida, mas eu comi normal, tudo, me senti muito bem lá no meio deles. E a gente continuou o namorico, continuamos o namoro. Atrás da casa da Neca tinha umas árvores lá e a gente catava um tapetinho dela e nós ia deitar, sentar lá na grama. E às vezes nós levava a polaca junto com a gente para tomar uma sombrinha lá, ficar na sombrinha. Mas era assim, do lado da casa. Então não dava para rolar nada. Não que a gente queria, mas nunca dava para rolar nada. E aí passou umas 2 semanas, eu namorei esse menino 1 ano, gente. Passou umas 2 semanas, eu teve um aniversário lá na casa dele. Não lembro se era da Neca, de quem que era. Só sei que tinha um corredor atrás da casa. A casa era pintada de amarela, bem clarinha. E tinha um tanque velho lá atrás da casa. E ele sentou na beirada do tanque, porque ele era um gigantão, ele tinha 16 anos, mas ele era super alto. E ele sentou lá e me pegou no colo. E vocês podem imaginar aí o que vocês quiserem que aconteceu. E beleza, depois daquele dia nós ficamos mais íntimos, né? Mas ali ninguém descobriu, ninguém percebeu o que estava acontecendo com a gente continuou namorando e foi ficando mais firme, mais sério. Eu ficava mais tempo na casa dele, mas eu nunca dormia lá, gente. Aí acabou que eles mudaram dali de perto da minha casa pra lá, pra entrada da cidade, perto da Polícia Rodoviária Federal. Atrás do posto dos guardas lá, famoso posto dos guardas de Laranjeiras. E a mãe dele morava lá, e então ficava mais perto para ela ir tomar café com eles, e, né, pra curtir a netinha, que ela só tinha uma netinha na época. E é lógico que levaram o pacote aqui junto. Eu mudava onde eles estavam, eu tava indo visitar eles. E aí o Carlos vinha, ixi Maria, agora já falei, o nome dele é Carlos, mas não é meu primeiro marido, não. Ele era meu namorado, gente.
Eu tive um Carlos que eu casei, né? Que é o Carlinho Florencio Maeves, que o nome dele é Carlos, tá? Mas não vou dizer o sobrenome. E aí o Carlos foi me buscar lá em casa pra me conhecer a outra casa e beleza. E a gente namorou um ano. Um ano ele vinha, me buscava, me levava, o táxi me levava. A mãe dele pagava, a dona Aurora pagava o táxi lá pra me levar, eu ia de táxi, então vou de táxi. Aí eu ia. E só que a gente não dormia junto, a gente não ficava assim na frente dos olhos de todo mundo. E aí eu fiz 15 anos, eles me deram uma festa. E nossa, aquela noite, nós chapemos o melão aquela noite. O Tigrinho, que era cunhado da irmã dele, ele já é falecido, ele dormiu na área da casa, jogadão lá na área da casa. Sei que fizeram um bolo pra mim, aí colocavam aqueles discos de vinil tocando. Uma música era assim: menina, moça, flor, mulher, desabrochando para o amor. Nesse caminho sem dor nem espinhos você viu nascer. Era muito linda aquela música. Era uma música de 15 anos que eles colocaram. Aí daí nós dancemos e tal, e beleza. Só que daí no final da festa tinha uns deitados na cozinha, outros jogados para baixo da mesa, outros lá na área, um de cabeça para baixo, outro de pé para cima. E eu e Carlos, o que nós fizemos? Nós, de fininho, a primeira vez que a gente dormiu junto, que alguém viu. Quando nós acordamos no outro dia, tinha uns 5, assim, com a porta. Aí chamaram a mãe dele, não acordaram nós, chamaram a mãe dele, a mãe dele, a irmã dele, o cunhado dele, o Tigrinho com a cabeça por baixo das pernas, assim, da mãe do Carlos. A dona Aurora, meu Deus, Carlos, desde quando que tá acontecendo isso? Mas nós só estamos dormindo junto, nós agarradinhos, dormindo, nós deu roupa assim, dormindo junto, nós só estamos dormindo junto, mas nós já tinha brincado de pular corda, né? Ela, meu Deus, agora vocês vão casar? Porque vocês vão casar. Só que a minha mãe, na ignorância da minha mãe, a minha mãe não deixou que a gente casasse. A minha mãe me tirou de perto dele, me levou morar com a minha tia lá no Guaraí da Herveira, no interiorzão, que eu vou continuar essa história e vou contar pra vocês como que se deu tudo isso. E nesse meio tempo que a minha mãe me levou embora pra lá pro meio do mato, a mãe dele faleceu, eu não pude vir no velório, eu nem sabia. Eles foram embora para Curitiba e a gente perdeu o contato. Mas o destino é destino e o que Deus risca ninguém rabisca. Passou-se mais uns 2 ou 3 anos, eu acho que foi uns 2 anos, se não me engano. E eu fui embora para Curitiba trabalhar com a mãe e com a irmã da Gisele, que era uma menina uma moça que eu conheci em Laranjeiras. E a mãe e a irmã dela moravam em Curitiba e ela arrumou de eu ir morar pra lá e cuidar das crianças da Regina e trabalhar pra mãe dela. E eu fui. E aí a Regina conseguiu encontrar essa família pra mim de novo, porque eu levei um dia na minha cidade, eu passeando, encontrei o Tigrinho, esse menino. Eu não lembro o nome dele, nós chamávamos ele de Tigrinho. E aí ele falou: o fulano, Carlos, ele tava trabalhando em tal lugar, em tal empresa, e estão morando lá, mas eu não tenho endereço. Aí eu fui, quando eu fui trabalhar para lá, a única coisa que eu sabia era a empresa que ele trabalhava, não sabia se ainda trabalhava nessa empresa, né? E quando eu falei para a Regina ligou para essa empresa e felizmente ele trabalhava lá e a gente conseguiu se reencontrar de novo, porque no outro dia, depois que nós deixamos o número da minha patroa lá nesse trabalho dele, ele passou o número para a irmã e pediu para a irmã ligar para mim, e ela me ligou. E o restante da história vocês vão saber em outro vídeo, porque o gostoso mesmo é contar de conta gota. E aí, vocês aceitam uma ovinha? No próximo vídeo, continuação da história. Não perca os próximos capítulos, porque o final é surpreendente.